Sejam todos muito bem-vindos a um webinar, essa aula prática onde eu, junto com o professor Marcos Lima, vamos falar sobre correções de erros no SPED e auditoria digital. Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcos Lima e nós vamos aproveitar esse momento para trazer uma forma prática de fazer verificações de cruzamento de informações fiscais, contemplando erros, contemplando informações qualitativas, para que você possa ficar mais seguro no preenchimento das obrigações acessórias e no desenvolver do seu setor fiscal também. Bom, Marcos, como a gente conversa diversas vezes, o setor fiscal ele mudou muito. Nos últimos anos, o aspecto qualitativo mesmo de conhecimento do profissional do setor fiscal, ele evoluiu absurdamente. No passado, o profissional ele precisava ter apenas conhecimentos operacionais, ele precisava apenas conhecer de um software, ele precisava apenas entender um pouco das operações da empresa, mas hoje nós vemos um cenário onde o risco de se trabalhar somente com esses conhecimentos muito limitados, operacionais, ele é muito grande. E aí, diante desse cenário, surge uma figura fundamental para a diminuição de risco de qualquer negócio, que é o processo de auditoria digital. Aí eu queria que tu comentasse um pouco, que depois eu vou já dar uma visão de qual é a visão que eu tenho de auditoria digital, a experiência que eu tive, mas como é que você enxerga hoje o processo de auditoria digital dentro das empresas? É algo que já está acontecendo, que deveria acontecer? O que é que você tem a falar para os nossos alunos, nossos amigos que estão nos assistindo, nos acompanhando, sobre o processo de auditoria digital? Bom, o processo em si do cruzamento das informações, desse batimento, ainda é muito precário no sentido de desenvolvimento, né? Então as empresas, sobretudo os escritórios de contabilidade, ainda têm uma grande dificuldade, tanto no que se refere à operação manual ou à operação com plataformas tecnológicas. E digamos que o foco deles, muitas vezes, é basicamente na operação técnica, de apurar o tributo, de transmitir o SPED fiscal, mas não se preocupar ainda, infelizmente, com a qualidade dessa informação, com o que está sendo informado para o fisco. E ainda não há uma cultura para que isso seja desenvolvido, mas isso acreditamos que esteja mudando, porque eu acho que os autos de infração estão chegando, as multas estão chegando, as penalidades estão chegando, e aí estão começando a criar essa consciência. Isso no escritório de contabilidade, né? Agora, quando a gente vai para empresas de médio porte, de grande porte, já há setores departamentalizados com essa diretriz, para que evite e mitigue esse risco. Mesmo, de verdade? Tentam, né? Porque em sala de aula, aí, nos nossos finais de semana, pelo IPOG e até mesmo pelos nossos cursos, eu percebo que existem muitas empresas que até investem em softwares para fazer o processo de auditoria digital. Mas muitas vezes esse sistema fica lá parado, porque não tem ninguém para operá-lo, porque muitas vezes a empresa contrata o sistema e quer que aquele cara que já está lá no fiscal, fazendo o dia a dia, ele também faça o processo de auditoria digital. Que é meio absurdo, né? Porque vou ter a raposa cuidando dos ovos, né? Porque como é que ele vai ser o cara que faz o processo de execução e ele é o cara que audita o seu próprio trabalho? Não tem condição. Então, assim, eu concordo que ainda é muito precário, ainda precisa se desenvolver muito, mas é extremamente fundamental. Perfeitamente. Como você disse, os autos de infração estão aí, o fisco cada vez mais em cima. E o que é interessante é porque hoje as empresas elas não ficam mais naquele processo de levei um auto de infração, vou mudar de contador. Levei um auto de infração, vamos responsabilizar o nosso contador e mudar de contador. Isso é interessante. A responsabilização do processo em si está sendo algo muito, muito comum já. Muito. Sobretudo no ambiente criminal, né? Verdade. Inclusive, no Cono Fiscal, no congresso que nós coordenamos, nós tivemos alguns conteúdos falando sobre a auditoria digital. Nós tivemos uma aula do professor João Arlindo falando sobre malhas fiscais, ele que é auditor do fisco estadual lá do estado de Goiás, e ele menciona muito isso, o quanto que os fiscos têm utilizado malhas fiscais, têm feito cruzamento de informações, têm investido no uso de tecnologias para identificar possíveis ilícitos tributários. Estudos publicados pela Receita Federal apontam também novas modalidades de infração, muitas delas baseadas nos SPEDs. Então eu acredito que já está muito claro para o profissional que milita no setor fiscal que validar o arquivo no PVA não é mais nada. Isso é fato. Não é nada.
E aí nós, diante desse cenário, num contexto desse, a gente precisa discutir mais sobre o procedimento. Uma coisa que eu bato muito, Marcos, em sala de aula, e eu queria que tu comentasse também um pouco, era o pessoal tem confundido o processo de auditoria digital com a ciência de auditoria contábil, com o processo, a técnica de auditoria contábil. Eu sempre digo em sala de aula assim, pessoal, não vamos confundir uma coisa com a outra. O processo de auditoria digital é como se fosse uma espécie de escrituração. Vai depender do sistema que você usa, vai depender do processo que você usa. Isso não pode se confundir com a auditoria contábil. Eu queria que tu comentasse um pouco sobre essas diferenças para o pessoal que nos acompanha entender por que é importante lidar com as duas coisas. No próprio módulo de auditoria digital, eu tento deixar isso muito claro. Na verdade, eu diria que existem aí no ambiente contábil e tributário, existem três grandes auditorias, né? A auditoria digital, que é aquela em que eu tenho a conformidade das informações, mas não necessariamente ainda eu sei se essa informação foi calculada devidamente, mas para que isso aconteça eu preciso ter uma auditoria tributária, daquele cálculo tributário em relação à obrigação principal. E aí, desse cálculo, é que a gente depois vai para a auditoria contábil, que é onde vai desaguar tudo na contabilidade. Então, se eu não tenho esse elo dos três caminhando juntamente, a auditoria digital simplesmente vai bater a informação. E não se pode confiar somente nisso. E com certeza. Eu preciso ir atrás também. Será que o cálculo da exclusão do ICMS na base de cálculo de PIS/COFINS foi feito correta? Será que estão usando todas as técnicas devidas? Foi informado devidamente. Tudo está em coerência com a DCTF, com o SPED de contribuições e assim vai. Agora, se eu não tiver um cálculo correto, eu vou acabar com tudo. E aí é onde entra o conhecimento da própria legislação fiscal e tributária. Exatamente. Porque como é que eu vou fazer um processo de auditoria nas apurações dos tributos, uma revisão fiscal, identificar se eu estou tomando créditos corretamente, se eu estou lançando os débitos que eu deveria lançar, se eu não entender da legislação fiscal e tributária? É inclusive uma limitação de plataformas digitais em criticar o cálculo da obrigação principal. Isso dificilmente não acontece. Não vai muito acontecer. raro, muito raro. É raríssimo, raríssimo. Porque isso é o olho humano. A maioria utiliza algumas regras de verificação baseando o cruzamento do CST com o CFAP. Isso é o basicão, né? Mas o cálculo em si, será que aquele cálculo foi feito devidamente? Será que a exclusão de uma base de cálculo do lucro real foi feita devidamente? Então essa individualização de uma interpretação é humano. Não tem como ser digital ainda. É por isso que, inclusive, eu bato muito na tecla de que a tecnologia ela serve para melhorar a nossa performance, mas ela não substitui o nosso trabalho de análise crítico, de verificação, de conseguir analisar e interpretar se de fato aquela apuração tributária está correta ou não. Muito se tem falado nos últimos dias sobre o uso de inteligência artificial na área tributária. E eu acredito sim que a gente vai chegar já num estágio onde a inteligência artificial, o uso de tecnologia vai interferir diretamente nesse processo de apuração e de cálculo do tributo. Mas eu acredito que daqui para lá a gente ainda precisa evoluir muito no conhecimento técnico do tributo. Porque a gente lida todos os dias em sala de aula e é muito comum eu chegar em sala de aula para conversar e tem gente que atua ali há vários anos no setor fiscal, mas ele não sabe a diferença, por exemplo, entre a não cumulatividade do ICMS, a não cumulatividade do IPI. Ele não sabe diferenciar quais são, de fato, as despesas que vão me dar direito a crédito de PIS/COFINS ou não. Até porque a ciência da programação em si é uma ciência exata. Exato. Então, se eu não tiver uma tabela de programação determinando o A mais B igual a C, eu não vou ter uma condição técnica de fazer essa verificação. Já na tributária, na verificação tributária, nada mais é que uma verificação muitas vezes subjetiva. Porque eu vou ter que analisar uma condição de existência de um crédito tributário de PIS/COFINS. O que é insumo para PIS e COFINS? Tá entendendo? Então, isso é integralmente, ainda digo, e muitos falam que a profissão contábil tende a desaparecer em 10 anos, que isso é uma grande mentira. Na verdade, pode ser que o digitador desapareça em 10 anos, sem dúvida. Sem dúvida. Mas aquele que sabe, aquele que analisa, aquele que identifica erros, aquele que conhece do cálculo, aquele que conhece da subjetividade, permanece infinitamente. E eu acho interessante, Marcos, que olha que massa. A gente tinha figura de um analista fiscal, e aí eu vou falar um pouco sobre isso, porque a gente tem o nosso produto que é um curso de formação analista fiscal, mas que muitas vezes eu recebo essa dúvida. No passado, o analista fiscal era o cara que pegava o resumo do CFOP, ia ticar lá para ver se está tudo escriturado, ele pegava o livro de entrada para ver se as notas estavam tudo escriturado. Hoje,
o cenário é completamente diferente. Tem gente que diz assim, não, Felipe, eu trabalho no setor fiscal há 30 anos. Eu não sou analista fiscal, eu já sou supervisor. Será que você tem pelo menos conhecimento de analista? Será que você tem condições de fazer uma revisão fiscal, de identificar, interpretar se o tributo está sendo pago corretamente? Por que a gente bate nessa tecla, pessoal? Porque não dá para se fazer correção de erro no SPED e não dá para se fazer auditoria digital sem o domínio da legislação da obrigação principal. Inclusive, isso eu falo muito, quem já assistiu o treinamento de SPED como ferramenta de gestão tributária, eu digo que são 3 técnicas de gestão tributária que elas precisam ser intercaladas e que a primeira delas é compliance fiscal. E para você aplicar essa técnica, você tem que ter muito conhecimento da legislação fiscal. Para você fazer auditoria digital, você tem que ter muito conhecimento da legislação fiscal. Para você fazer planejamento tributário, você tem que ter muito conhecimento da legislação fiscal. Ou seja, tudo parte do conhecimento da legislação fiscal. Mais uma vez, por que eu tenho batido nessa tecla? Porque eu vejo gente que quer se tornar especialista em auditoria digital. Show de bola. Mas entenda que você é especialista num processo, numa etapa, não na legislação. Você primeiro tem que ter domínio da legislação para aí sim você ser um especialista em auditoria digital. É a mesma coisa que geralmente eu, pelo menos, gosto, critico bastante as Big Four em relação a isso, que eles colocam estagiários para fazer o processo de auditoria contábil, né? E sendo que nunca pegaram no... aí a gente chama de isso aí nunca foi raiz. Nunca foi raiz, né? Eu fui raiz, eu peguei os documentos, digitava tudo lá, digitava, chegava, emitia o balancete e analisava e encontrava erro. Se você não passou pela base, se você não passou pelo entendimento da técnica em si, não tem como, meu amigo, você fazer auditoria. Como é que você faz auditoria de algo que você não conhece? É verdade, fica bem difícil. Muito difícil. Então, a auditoria digital, se você começar pela obrigação acessória, você vai entender do cruzamento. Mas se aquele cruzamento estiver batendo e por trás estiver errado, né? Se eu estou batendo lá ECF com DIPJ, ECF com DCTF, o valor do imposto de renda está batendo. Bateu, tiquei beleza, lá, bateu massa, um, bateu tá no em outro. conformidade. Só que a grande sacada é como é que eu cheguei àquilo. Se você não entender por trás daquilo, você não vai ter conformidade nenhuma. E isso é interessante, Marcos, porque eu tenho muitos alunos do curso de formação SPED. E muitas vezes o pessoal diz assim, ó, professor, eu terminei o curso de formação SPED, mas eu ainda tenho dúvida na correção de alguns erros. E quando a gente vai explorar essas dúvidas, o erro dele, o falta de conhecimento dele, a dúvida dele não é no SPED. Ele diz assim, você está dando um erro na minha FD Contribuições, eu não sei corrigir. Eu disse, beleza, esse teu produto é tributado de PIS e COFINS? Ele, não sei, é? Não, se você não sabe, fica mais difícil da gente corrigir o erro. Então, sem sombra de dúvidas, isso que a gente está discutindo aqui, pessoal, é fundamental. Você que atua no setor fiscal, você que quer fazer auditoria digital, que é um mercado fantástico, diga-se de passagem, porque eu chego em sala de aula e pergunto assim, ó, quem aqui tem 100% de certeza e confiança nas informações que foram mandadas nos SPEDs? 2 gatos pingados, levanta a mão. E ainda é assim, ó, não é nem com uma convicção muito grande não, levanta só um pouquinho. Se vários profissionais que estão ali não têm certeza, olha o mercado que nós temos. 100% das empresas precisam de um processo de auditoria digital. O problema é porque tem pouca gente aí explorando isso. A mão de obra é muito escassa. E o empreendedorismo é exatamente esse, né? Enxergar uma necessidade do mercado e explorar isso. O problema é, como é que eu vou fazer o trabalho de auditoria digital sem entender dos tributos? Aí tem muita gente que diz assim, eu vou comprar um sistema. E aí o sistema vai fazer o processo de auditoria por mim. Vai. Na obrigação acessória. Vai fazer o TIC lá na obrigação acessória. Bateu na DCTF, bateu na FD Contribuições, bateu na ECF. Mas como disse o Marcos, beleza. O cálculo em si está correto? Não sei. É muito fato, né, Felipe, que, por exemplo, no nosso programa do Formação em Analista Fiscal, a gente coloca a auditoria digital como o último módulo. Depois que depois que o aluno passa por todo o conteúdo técnico, desenvolvimento prático, é que ele vai lá para a auditoria digital. Isso é muito lógico, você pega uma turma de MBA, você não pode colocar a disciplina de auditoria digital como primeira disciplina. Obviamente. Naturalmente, isso é um pecado mortal. Né? E tem que ser naturalmente um encerramento, porque é aquele em que o cara vai fechar com chave de ouro. Então, como é que ele vai conseguir desenvolver um relatório de conformidade ou inconformidade sem conhecer a obrigação principal,
E aí, sem conhecer a obrigação acessória, é que não vai conseguir desenvolver nada. De jeito nenhum. Bom, pessoal, mas nosso bate-papo aqui ele não vai ser só teórico, não. Apesar da gente estar falando aqui algo que eu considero riquíssimo para que você que trabalha no setor fiscal tenha noção do que você precisa fazer para fazer de fato uma auditoria digital, para fazer de fato correção de erros do SPED. Mas nós selecionamos uma aula prática do professor Marcos Lima, que está lá dentro do Programa de Formação Analista Fiscal, dentro do FAF. Nós selecionamos essa aula e você vai acompanhar ela a partir de agora aqui nesse vídeo. O desenvolvimento prático dessa aula é batendo informações de obrigações acessórias, certo? Ele não entra no ambiente da obrigação principal. Perfeito. Naturalmente. Então, eu ensino você a fazer a conformidade dessas informações. E aí, eu chamo geralmente de cruzamento e indicadores. Eu tenho um cruzamento de informações fiscais, que é um SPED fiscal com documentos fiscais eletrônicos, mas o indicador é a receita bruta. Eu tenho um cruzamento de SPED fiscal com SPED de contribuições, que eu tenho o cruzamento dessas duas obrigações, mas o indicador é compras. Então, se eu tenho isso e consigo visualizar que cruzamento e indicador se complementam, aí vai a aula prática. Show de bola. Simbora para a aula então, a gente volta já já. Fala pessoal, beleza? Sou o professor Marcos Lima e agora nós vamos desenvolver os cruzamentos efetivamente ditos relativamente ao processo manual, certo? Então, primeiro nós vamos desenvolver o cruzamento manual. Óbvio que eu não vou conseguir fazer com você tudo, mas eu já vou lhe dar aqui o direcionamento e você vai dar a continuidade em relação ao processo prático, tá bom? Então, olha só. Aqui nós temos a DCTF, é o nosso primeiro cruzamento. Eu vou seguir basicamente o que nós temos aqui no nosso planejamento a nível de cruzamentos, lá na pasta dos cruzamentos fiscais. DCTF com SPED de contribuições, DCTF com SPED ECF, DIF com DCTF, SPED contábil com SPED ECF, SPED fiscal com SPED de contribuições. Eu determinei esses indicadores, que na verdade esses cruzamentos, e para cada cruzamento determinei indicadores, tá? E aí a gente vai desenvolver esses indicadores. Vamos abrir aqui primeiro a DCTF com SPED de contribuições, e aí nós temos a planilha do desenvolvimento do caso prático, ou seja, quais foram os indicadores do cruzamento DCTF versus SPED de contribuições. PIS, COFINS e CPRB. Então, determinei que nesse período de janeiro eu vou verificar PIS, COFINS e CPRB, tá certo? Então, olha só, vou abrir aqui o processo, certo? Vou verificar janeiro, a DCTF de janeiro. Ela já está importada, foi efetivamente executada e vou verificar o valor do PIS. Quando eu verifico aqui o valor do PIS, 2.365,64 foi efetivamente pago. Agora eu vou verificar junto ao SPED de contribuições. Vou em janeiro e faço um cruzamento da informação de forma muito manual, certo? Não tem aqui nenhuma utilização de software. Vamos utilizar o software já já. E aí eu venho no relatório, registros fiscais, consolido. Ele processa. Quero ver aqui consolidação da contribuição por período. Então nós temos aqui, ó, 2.365,57. Lá na DCTF, 2.305,64. Pequena diferença, mas que nós vamos apontar. Então venho, coloco o valor na DCTF, 2.305,67. Só confirmar. 64. Depois, valor no SPED, 2.305,57. 2.305,57. As diferenças elas são sempre absolutas, certo? Então eu vou pegar aqui um menos o outro. Então eu tenho uma diferença aqui de 7 centavos. Você vai poder criar um critério de materialidade em relação às diferenças apuradas. Você pode criar um critério de acima de R$10, acima de 10%, acima de 2%, acima de 5%, e assim poder desenvolver, tá? Então, em tese, eu gosto sempre de criar um critério de materialidade. Por ser subjetivo, todas as diferenças acima de R$10 irão para o relatório de auditoria digital. Ok? Então vamos agora para COFINS.
COFINS do SPED de contribuições, 10.619,16. 10.619,16. 10.619,16. E aí vamos informar agora na DCTF quanto é que nós temos. COFINS 10.619,10. 10.619,10. Vamos puxar a fórmula. Igual, um menos o outro, 6 centavos. Então, considerando sempre que as diferenças elas são absolutas, tá? Podem ser positivas ou negativas, mas são absolutas matematicamente falando. Vamos buscar agora a CPRB. CPRB 0. E a gente busca também no SPED também. Vamos buscar. Gera o relatório. Não consta. Portanto, também vai ser 0. Ok? Logo, teremos o seguinte. As diferenças apuradas em janeiro de 2000x, eu estou colocando 2014 aqui, mas poderia ser qualquer ano, tá? 2000x são diferenças irrelevantes, portanto, não irão compor o relatório final de apresentação da conclusão da auditoria digital, certo? Isso nós vamos fazer o mesmo processo de preenchimento para fevereiro, março, abril, maio e assim sucessivamente. E aí você vai preencher essa planilha conforme essa determinação. Combinado? Esse é o cruzamento DCTF versus SPED contribuições. Vamos salvar aqui. Agora nós vamos para DCTF versus SPED ECF. Vamos abrir lá os nossos DCTF, eu já tenho. Vou fechar aqui o SPED contribuições para não ficar muito pesado. E vou abrir aqui o nosso processo relativamente ao PVA do SPED ECF, certo? SPED ECF. SPED ECF. E aí perceba que eu vou analisando cruzamento a cruzamento, indicador a indicador. Isso de maneira muito manual. Combinado? É fundamental que seja manual nesse primeiro momento para que você possa entender. Pois, caso contrário, você não saberá interpretar. Alguns podem dar esse problema e aí não inicializar, certo? Então eu vou executar aqui como administrador. Aguardar inicializar aqui o SPED.
Enquanto inicializa, vamos abrir aqui o nosso campo da DCTF, certo? Então eu venho aqui, janeiro. Vamos aqui acessar a nossa planilha da DCTF com SPED ECF. Esse é o cruzamento. Vamos determinar os indicadores que nós podemos trabalhar, certo? Então vamos lá. Quais são os indicadores que a gente pode trabalhar com esse cruzamento? Imposto de renda e CSLL. Então nós temos aqui, vamos a DCTF. Imposto de renda. Verifica imposto de renda. Janeiro não tem, na verdade é por trimestre, então eu venho aqui no mês de março. Então vamos verificar. Imposto de renda, código 3373. Eu vou preencher aqui minha planilha. Valor 8.360. Ok? E o valor do SPED, CSLL. CSLL 5.104,88. 5.104,88. Ok? Visto isso, então agora vamos abrir o SPED. Só ressaltando, tá bom? Essa verificação junto às obrigações acessórias não analisa cálculo do tributo. Você pode criar um procedimento para auditar o cálculo do tributo, mas nesse momento de auditoria digital é batimento de informação em relação à inconformidade na linha tributária. Nós não estamos analisando a inconformidade na apuração da obrigação principal. Estamos analisando a inconformidade na linha da obrigação acessória. Ok? Então, vamos abrir aqui. Visualizar os dados. Vamos em imposto de renda, apuração. Vamos lá no final, 8.360 também. Portanto, 8.360. Vamos pegar aqui a diferença. Agora vamos para a CSLL e criamos. R$ 5.104,88. 5.104,88. Busca a diferença. 0 também. Portanto, finalizamos aqui o primeiro trimestre do período. Ah, Marcos, eu quero verificar os demais trimestres. Na ECF, você vem aqui segundo trimestre, terceiro trimestre, quarto trimestre, tanto para o imposto de renda como para a CSLL. Na DCTF, você vai abrindo os trimestres, né? Junho a setembro e dezembro, e assim sucessivamente. Lembrando só que na DCTF 2.5 tem um complemento dos períodos na 3.3, tá bom? Bom, assim você vai preencher toda a planilha do cruzamento DCTF versus SPED ECF, ok? Então, cruzamento encerrado, você preenche para tomar a sua naturalidade em relação à apuração da auditoria verificada. Beleza? Não vou salvar aqui, mas você salva. Agora nós vamos para o próximo cruzamento, que é DIRF versus DCTF. Vamos acessar aqui nossa planilha. DIRF versus DCTF. Já estamos com a DCTF aberta. Vamos fechar aqui o SPED ECF. Deixa eu ver se eu vou precisar de novo. Então tá, eu vou precisar novamente, então vou deixar ele aberto, tá? Então vou só encerrar aqui a escrituração. Pronto. Então vamos agora abrir a DIRF 2000X.
Nesse caso, estamos usando um período hipotético, que é o período de 2014. Mas, naturalmente, você vai poder utilizar os mesmos períodos para qualquer caso prático em relação à sua aplicação, tá? Então, vamos abrir aqui da auditoria. Imposto de Renda e CSRF. Vamos ver logo na DCTF. Janeiro. Vou fechar aqui, vou abrir janeiro. Verificar aqui imposto de renda retido na fonte. Bom, imposto de renda retido na fonte está em janeiro zerado. E a CSRF? CSRF, em janeiro nós também estamos zerados. Agora vamos abrir a DIF e vamos verificar os rendimentos tributáveis. Bom, visto. Na DIF nós só temos um, certo? Nós só temos um beneficiário aqui para a gente poder ter um exemplo. Entretanto, é possível você ter 500 beneficiários. E aí, você vai poder tirar aqui um relatório, imprimir relatórios totais por código. E aí você vai analisar por código de tributo, tá? E aí vai analisar cada tributo. Agora, isso aqui manualmente é um pouco trabalhoso de se fazer, mas tem que fazer análise. E aí nós temos aqui nenhum valor relativamente a imposto de renda retido na fonte em nenhum dos meses, tá vendo? Logo, nós temos também verificação que na DCTF também, teoricamente, não teria. Então, verificamos que na DIF é zero, você só vai atestar que os demais meses também não constam nenhum valor. E aí vai ter que verificar a inconformidade em relação a isso. Não constou, não apresentou diferença. Lembrando, você vai verificar mês a mês, verificação a verificação, e aí vai levantar. Eu estou estipulando que o nosso caso prático somente vai para o relatório após o critério de materialidade acima de R$10. Teve diferença de acima de R$10, irá para o relatório final da auditoria. Então, cruzamento da DIF com a DCTF verificado. Então, só para constatar, aqui acumulando o imposto de renda, e quando for incluso aqui o código de receita, nós teremos também um código especificamente, por exemplo, se for o 5856 ou qualquer outro tipo de contribuição social retida na fonte. Vamos fechar aqui a DIF, certo? Agora vamos abrir o próximo cruzamento. SPED contábil versus SPED CR. Olha os indicadores. Receita bruta com imposto de renda e CSLL e CMV. Ok? Eu posso até abrir aqui para ficar mais fácil para você. E você pode configurar. A gente pode fazer assim: IRPJ, CSLL para distinguir. E CMV. Ok? Vou salvar aqui. Podemos ter aqui os 4 indicadores. E aí você distribui nos demais trimestres.
Ok? Então vamos lá. Visto isso, então, nós teremos aqui o cruzamento da ECD com o cruzamento da ECF, certo? Então vamos abrir aqui agora o SPED contábil. Vamos fechar a DCTF. ECF já está aberta. Vamos abrir agora o SPED contábil. Aguardar aqui o SPED contábil acessar. Vamos abrir logo aqui a ECF. Vamos aqui na planilha. Vamos verificar agora esses 4 indicadores, tá certo? Pessoal, ressalto sempre o seguinte, esses indicadores eu estou estipulando agora, mas você pode ter vários outros indicadores. Os cruzamentos eu estou estipulando agora, mas você pode ter N outros cruzamentos. Você vai usar a imaginação e a sua experiência, sobretudo na técnica do curso de formação em analista fiscal. Ok? Então vamos lá. Vamos abrir aqui. Vamos verificar o indicador receita bruta, certo? Então, olha só. Vou pegar aqui informações gerais, discriminação da receita. Então, olha só. Receita total eu tenho aqui de 2.000 e X. Entretanto, eu preciso verificar a receita por mês, tá? Então, eu venho aqui na DRE, eu tenho a receita por trimestre. Nessa receita por trimestre, o nosso indicador aqui ficou sendo também por trimestre. Então vamos pegar aqui a receita, certo? Vou ajustar aqui. Então vamos lá. Receita bruta, 844, 382 e 32. Então vamos lá. 844, 382 e 32. Opa. Isso aqui foi na ECF. Na SD ainda não vi. Agora vamos verificar o imposto de renda. Venho aqui no imposto de renda, que é o mesmo cálculo lá que nós vimos, tá? Vamos aqui, pode até copiar da outra planilha, 8.360. 8.360. Certo? E depois CSLL, na mesma proporção. Você vem aqui, 5.104,88. 5.104,88. E depois vamos verificar o CMV, certo? Então eu vou lá no L210 e vou verificar o CMV do período. Então vou buscar aqui a linha do CMV, linha 37, nesse caso dessa empresa, 626,085,87. 626,085 e 87. Ok? Visto isso, vamos buscar agora informações no SPED contábil. O SPED contábil, naturalmente, é um sistema contábil, mas não de escrituração, e sim de validação. Então, todas as informações que nós precisaremos será visto a informação técnica do razão, que é um conceito que você naturalmente também vai ver lá no curso Contabilidade na Prática, que tem como bônus do Formação em Analista Fiscal. A escrituração, visualizações, razão. Vamos buscar agora o que nós precisamos. Receita bruta, então vamos aqui. Só do trimestre, certo? 31/3. 31/3 de 2014. Vou pegar aqui a receita. Receita bruta. Vou pesquisar. Receita só. Pesquisa. Vamos pegar aqui. Receita da revenda de mercadorias. Pronto. Vou visualizar.
Muito cuidado que no Razão eu tenho parâmetros por trimestre, tá? Então vamos buscar aqui o trimestre dessa conta, mas se você viu lá na ICF, nós tínhamos outra conta de receita. Vou abrir aqui a DRE novamente, ó. Tínhamos outra conta de receita, então tem que verificar a prestação de serviço também, certo? Então, verificando aqui, nós temos um total de... Encerrou quanto? 840, 548 e 39. Então esse é o primeiro, igual 840, 548 e 39. Mais, certo? Vamos ver agora novamente outra conta. Aqui, receita de novo, vou pesquisar. Agora da prestação de serviço. 3.833 e 93. 3.833 e 93. Valor exatamente como o da ECF. Coisa mais linda do mundo, né? Então vamos agora verificar o imposto de renda no mesmo processo. Tiro aqui. Agora eu vou empuxar a conta IRPJ. IRPJ recolher. Visualiza. Olha aqui, olha aqui. 8.360. 8.360. Coisa mais linda do mundo também, né? Verificando conformidade. Isso é extremamente importante. Depois, CSLL. Pesquisa e visualiza. 5.104,88. 5.104,88. Pesquisando conformidade, isso é extremamente importante. CMV agora. Perceba que eu posso trabalhar tudo com razão, certo? Custo da mercadoria. Pesquisa, não foi encontrado. Tá só custo. Olha aqui, estava no plural, visualiza. 626.085,87. 626.085 e 87. Zerou. Fechou. Ok? Agora você vai fazer os demais trimestres. Ficou claro essa verificação? Então, vamos agora para o próximo cruzamento. Agora, SPED fiscal com SPED contribuições. Uma outra verificação a nível de cruzamento que eu indico é o SPED contábil com o ADIF. Eu vou dar um exemplo agora. Olha só, posso puxar aqui no SPED contábil a conta de o indicador de distribuição de lucros, dividendos. Certo? Então, eu tenho aqui no trimestre um pagamento de 3 parcelas de dividendos. Então você pode também verificar esse indicador de dividendos a pagar e você cria uma planilha e customiza o seu indicador. Pode criar SPED contábil com o DIF, porque na DIF você também vai encontrar informação de distribuição de lucros, e o SPED contábil com ECF também tratando da distribuição de lucros, tá bom? Então é uma dica que eu lhe dou para montar também a sua auditoria digital. Vou abrir agora o cruzamento das EFDs. E na mesma proporção. Nós temos aqui receitas e temos as compras. Esse cruzamento você também vai verificar no SPED fiscal e no SPED contribuições. Receitas e compras. E aí você vai acessar os dois SPEDs. Ok? Ah, Marcos, eu não sei. Então acessa e verifica cada indicador desse em relação
nas obrigações acessórias. Combinado? Ok? Ficou alguma dúvida? Ah, Marcos, eu preciso entender como é que é o processo das verificações por indicadores. Bom, você vai desenvolvendo esse manejo em relação ao processo de indicadores conforme a verificação dos pontos. Agora, é importante ressaltar, esses são os nossos indicadores base, esses são os nossos cruzamentos base. E aí você vai montando cada um e vai verificando dentro das obrigações acessórias. Beleza? Ah, Marcos, eu quero agora verificar junto ao sistema. Calma, depois de verificar isso manualmente, nós vamos alinhar naturalmente isso agora dentro do relatório da auditoria. Fiz todos os cruzamentos possíveis, todas as verificações possíveis, agora eu vou alinhar junto ao relatório, tá? Então vamos agora abrir nosso relatório. Conclusivo, tá certo? Relatório conclusivo. Vamos ao relatório conclusivo, vamos lá. Então, você vai colocar a sua data do período, certo? Colocar o nome da empresa. Você vai descrever o processo. Pelo presente instrumento, apresenta o relatório final das verificações, análises, tal e tal e tal. E aí vai descrevendo, ok? Coloca seu nome e aí faz toda a verificação. Qual é o objeto? O objeto a ser verificado, naturalmente, vai ser a quantidade de arquivos da sua apuração tributária, tá? Então, dessa quantidade de arquivos da apuração tributária, vai ser o objeto, o universo examinado, tá? Depois eu tenho objetivos. Quais são os objetivos que vai delimitar a minha verificação, a minha auditoria digital? E aí você vai desenvolvendo. Qual foi a metodologia que você usou? Basicamente, em relação aos cruzamentos das informações fiscais, você vai dispor todos os cruzamentos, se quiser também todos os indicadores. Quais foram as limitações em relação ao processo? Ah, Marcos, eu tive limitação de tempo, eu tive limitação porque eu não tive XML. Você faz sua limitação também. Depois você vai ao resumo das avaliações, tá? E aí você vai também em relação aos cruzamentos. Aí começa os cruzamentos, 4.1, DCTF versus DIF. E aí você descreve. Atenção, atenção, muita atenção. Tudo que está nesse relatório nada mais é que um relatório apenas de verificação técnica exemplo. Apenas com verificação técnica de exemplo. Não é para você tratar os dados que estão no relatório. Você simplesmente vai copiar ou colar ou excluir isso aqui é simplesmente, por exemplo, tá? E aí a gente vem aqui e trata esses dados. E cola o que você naturalmente fez em relação ao processo da planilha. Agora, olha só. No primeiro momento, analisamos os resultados dos cruzamentos. Você vai desenvolver argumentativamente o que foi que você fez a nível de verificação. Depois, você vai apresentar aqui uma solução rasa, uma solução superficial, porque esse relatório vai ser apresentado à diretoria e vocês vão discutir a solução. Deu para entender? Então, assim apresentamos os problemas e inconsistências geradas com as duas obrigações acessórias. Logo, portanto, apresentamos agora as soluções de retificar as obrigações em questão, caso tenha diferenças. Então, existindo as diferenças, você vai fazer o processo de retificação das obrigações acessórias. Depois nós temos aí o processo de verificação da DCTF com SPED de contribuições e vai colando a tua tabela e vai colando a tua verificação. Vai fazendo a verificação, vai fazendo o teu tratamento do dado e aí vai informando por final fundamentações específicas e dá a solução para corrigir o problema. Tá certo? Então, são todos os cruzamentos que você levantou juntamente com todos os indicadores. Ressalto novamente, todos os dados que nós temos aqui são dados exemplos. Você pode excluir naturalmente e fazer o seu processo. Ah, Marcos, eu não consigo verificar esse cruzamento nota fiscal eletrônica não registrada num sistema de trânsito.
ou nota fiscal, você tem uma limitação nesse relatório. A limitação que você tem é em relação a não ter recebido XMLs. Portanto, essa é uma limitação que vai ou prejudicar ou não vai atrapalhar, porque você vai expor isso na metodologia. Tudo bem? Então, vai analisando o que tem e vai alterando conforme a sua disposição em relação ao que foi produzido nas planilhas. Depois de fazer todo o cruzamento efetivo e expor dentro do relatório, que o relatório nada mais é que a materialidade daquilo que você fez, transformando numa linguagem muito mais técnica do que propriamente um monte de planilhas sem conexão nenhuma. E aí você finaliza, apontando o montante das obrigações a nível de penalidade, de ausência de tributo e faz uma conclusão argumentativa. Ok? Então esse é o modelo do relatório, você pode utilizar para fins de apresentação final da sua auditoria digital. Estamos de volta. E aí, gostaram da aula de auditoria digital? Marcos, comenta aí um pouco sobre essa aula. Bom, a aula ela desenvolve a verificação, por exemplo, de DCTF com o SPED de contribuições. Você pega o cruzamento dessas duas obrigações acessórias e aí a gente verifica através de uma planilha de cruzamentos. E essa planilha de cruzamentos nós temos lá os indicadores. Aí o indicador de PIS, o indicador de COFINS, o indicador de CPRB, por exemplo. Né? Então eu levanto valores na DCTF, levanto valores do SPED de contribuições. E aí, numa técnica de auditoria, a gente levanta o critério de relevância. Será que se essa diferença for acima de R$10, ela é exposta no relatório? Se essa diferença for abaixo de R$10, eu não exponho no relatório. Mas é um critério que eu estou criando, didaticamente, dentro da aula. Perfeitamente. Então, você pode criar um critério de R$2, R$1. E aí você cria a materialidade da coisa. E aí leva ou não para o relatório. O desenvolvimento da aula ainda inclui a elaboração do relatório conclusivo. Depois que você faz todos os cruzamentos que é pautado na aula. Naturalmente existem N cruzamentos, mas para fins didáticos, a aula só disponibiliza alguns tipos de cruzamentos para que você possa abrir a mente e começar a fazer sua trilha. Entendeu? Então, prática e relatório. Prática e relatório. Elaboração do relatório. Mas me diz uma coisa, essa aula que a gente acabou de ver, ela não é toda a aula de auditoria digital. Não é. No FAF ela é mais completa. Tem ela mais completa, principalmente utilizando a plataforma digital. A gente utiliza uma plataforma específica, onde eu faço o levantamento e não só importo para dentro dos PVAs, que aí é mais um desenvolvimento prático, mas eu levo também para dentro de uma plataforma os arquivos, sem precisar ter que instalar os PVAs. Eu posso tanto fazer uma auditoria digital manual, que eu digo que para você ser raiz mesmo tem que fazer de manual, como eu posso fazer via plataforma. Então, se você não vai saber fazer via plataforma, se você não souber fazer de manual. Então tem que fazer manual para que você entenda o processo. Massa demais. Marcos, vamos aproveitar então e conversar um pouco sobre como que se dá a auditoria digital dentro do Formação Analista Fiscal. Qual que é a base que é criada até se chegar lá na parte da auditoria digital? Para chegar, a auditoria digital é um dos últimos pontos do FAF, né? Do Formação Analista Fiscal. Primeiro a gente pauta todo o procedimento conteudista de imposto de renda e CSLL, de PIS e COFINS, de IPI, de ISS, de ICMS, e aí junta todo esse conteúdo, cumulatividade, não cumulatividade, regimes especiais, presumido, real, arbitrado, junta tudo. Simples nacional. Depois que nós juntamos toda essa parte de conteúdo técnico, aí vem também as obrigações acessórias do que se refere à formação SPED, todas as obrigações a nível de SPED, e aí junta tudo e vai para a auditoria digital, que é um módulo que vai juntar tanto a obrigação principal como a obrigação acessória. Deságua lá na auditoria digital. Depois de digital. você ter construído todo um alicerce de conhecimento da legislação das obrigações, depois de eu ter visto toda a formação SPED, isso tudo vai desaguar nesse módulo de auditoria digital, Exatamente. onde eu vou ter uma visão muito ampla de quais são os principais cruzamentos, de como elaborar o relatório. Muita gente nos pergunta assim, professor, mas materialmente, como é que eu finalizo esse trabalho de auditoria digital? Eu vou te dizer o seguinte, demonstrado na lá. formação, eu não só digo como fazer, mas eu também dou os arquivos que eu estou fazendo. Por exemplo, muito a massa. gente tem uma empresa específica, uma empresa hipotética, né? E aí tem todos os arquivos, para você ter noção, tem 12 arquivos do SPED de contribuições, 12 arquivos do SPED fiscal, o arquivo da ECF, da ECD, e eu disponibilizo isso para você.
E nessa disponibilização, ele disponibiliza os executáveis, para tu ter que ir lá no site da Receita e baixar. Então tu vai fazendo as instalações, e se tu tem dificuldade de instalar, eu te ensino a instalar também, entendeu? Eu tô com problema no Java, eu te ensino a resolver o problema no Java. Então tem todo um passo a passo operacional de como isso pode ser feito. E o que é muito bacana é porque o pessoal diz assim, eu queria conhecimento prático, Eu costumo dizer que toda aula é teórica se você não coloca em prática. Essas aulas do Formação Analista Fiscal, elas têm um cunho muito prático. Porém, você vai ter que colocar em prática no seu trabalho, na sua casa. E o que é mais bacana quando a gente fala de SPED, de auditoria digital, até mesmo de apuração de tributo, é que você não precisa de uma empresa real para fazer isso. Exatamente. Com os arquivos disponibilizados pelo Marcos, com os arquivos que eu disponibilizei para vocês nos nossos módulos, eu tenho certeza que você tem plenas condições de trabalhar na prática, colocar a mão na massa, sentir como é de verdade a apuração do tributo, sentir de verdade como é que é o procedimento operacional dentro do setor fiscal. E eu não tenho dúvida de que você que realmente aprofunda os seus estudos, você dá um upgrade de conhecimento tão grande que vai ser difícil encontrar um analista fiscal no seu trabalho, na sua cidade, que tem o mesmo nível técnico que você. Seu desafio. Sem dúvida. Você se torna um analista fiscal de maneira que você é tanto completo na teoria como completo na prática. Marcos, mas eu nunca trabalhei no departamento fiscal. A essência que nós estamos dando é para você realmente ter a experiência como se você estivesse dentro do escritório de contabilidade. E aproveitando, Marcos, essa turma 2 do FAF, ela trouxe bônus assim fantásticos. Eu mesmo, quando estava discutindo com você a respeito desses bônus, é impressionante o quanto que o custo-benefício hoje é o melhor do mercado, né? Se você pegar e dividir somente o valor do FAF por 12 parcelas, o valor por dia fica R$ 2,58. E aí até postei isso no meu Instagram recentemente, e um aluno comentou assim, professor, mas eu tinha que dividir esse valor de R$ 2,58 por dia pela quantidade de cursos. Se for dividir pela quantidade de cursos, fica menos de 60 centavos por dia para cada curso. Então assim, um custo-benefício fantástico. Eu queria que tu comentasse um pouco, Marcos, sobre esses bônus. Hoje os bônus, eles são complementares, né? Se você pega, por exemplo, o desenvolvimento do Simples Nacional, você tem tanto conteúdo do FAF, como conteúdo de complementares ao Simples Nacional. Você tem uma contabilidade na prática que é um complementar ao FAF. Você tem lá o Conta Fiscal, que foi todo o congresso que nós desenvolvemos agora em 2018, e você tem informações sobre o Simples Nacional. Então esses bônus, fora os e-books, fora grupos exclusivos no WhatsApp. Então, se você cria lá uma forma de estudar, tanto pelo FAF como com os bônus, nós conseguimos linkar isso de maneira muito interessante. Você pega o lucro presumido, o imposto de renda e CSLL, e consegue linkar não só com o FAF, mas com os bônus. Você tem um e-book, por exemplo, um e-book só de lucro real. Você tem lá grupo exclusivo tratando especificamente com dúvidas do Simples do FAF, mas também com assuntos que envolvem os bônus. Perfeitamente. E outros e-books, por exemplo, e-book de correção de erros do SPED, de SPED fiscal. Então você precisa da informação complementar, não só aquele bate-bola de imposto de renda, aquele bate-bola de ISS, mas que você também tem informações complementares. Eu vou te dizer uma coisa, na minha formação, eu nunca tive essa oportunidade de ter conteúdo assim. De forma tão barata financeiramente falando. E tão completa. Bom, pessoal, eu havia prometido que hoje, junto com o Ebra, nós iríamos disponibilizar um super bônus para o FAF, que ainda não havia sido divulgado, e nós estamos aqui para falar um pouco sobre isso para vocês. O que é esse super bônus? Nós criamos, com base nos conteúdos do Formação Analista Fiscal e dos bônus, toda uma trilha de conhecimento. Nós fizemos uma roteirização detalhada de como você pode se tornar um analista fiscal de sucesso. Por exemplo, nós pegamos ali, o Marcos vai explicar para vocês na prática, eu vou só dar uma visão geral de como é que a gente desenvolveu isso. Vamos supor que o seu foco é ICMS. Então nós pegamos, você vai começar estudando pelo módulo de ICMS do FAF, depois você vai estudar FD ICMS PI lá dentro do Formação SPED, depois você vai para o Conta Fiscal e vai assistir a aula sobre o Convênio 52, depois você vai também assistir lá dentro do Conta Fiscal a parte de gestão fiscal de estoques, classificação fiscal de mercadorias. Enfim, a gente criou toda uma roteirização de desenvolvimento. E o que é mais bacana? Isso através de trilhas de conhecimento.
Por exemplo, você chegou para mim e disse, professor, mas eu não sou analista fiscal ainda, eu não trabalho ainda em empresas de grande porte, eu não trabalho com empresas do lucro real, eu quero me especializar no Simples Nacional. Nós desenvolvemos toda uma trilha de conhecimento e de estudos para você que quer se tornar especialista no Simples Nacional. Então você vai ver o módulo de Simples Nacional, você vai ver a apuração de Simples Nacional na prática, conforme foi abordado lá no Cona Fiscal, você vai ver a contabilidade na prática, parte de PME, parte do Simples Nacional. Então, nós desenvolvemos trilhas de conhecimentos que vocês vão ver agora na prática e que vão nortear todo o teu estudo do Formação Analista Fiscal e todo o teu estudo dos bônus, desde o seu primeiro dia de acesso à plataforma até o dia que você se tornar um analista fiscal. E agora, o professor Marcos vai mostrar pra gente na prática tudo isso. Massa, vamos lá? Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcos Lima e eu vim aqui rapidinho para te mostrar como é que vai funcionar o roteiro de estudos do Formação em Analista Fiscal. Nós desenvolvemos uma planilha onde vamos apresentar como é que vai caminhar, como é que vai andar o teu processo de acompanhamento do estudo do conteúdo do Formação em Analista Fiscal. Vou trazer um exemplo aqui para você. Hoje é dia 15, a gente vai começar aqui o estudo dia 15/10 de 2018. E aí ele pergunta quantos dias na semana você irá dedicar para o estudo do Formação. E aí eu digo aqui que 3 dias na semana, certo? Depois eu vou responder quantas horas por dia será dedicado para o estudo. Ora, 1 hora por dia. Então preencho aqui 1 hora por dia e naturalmente a inteligência da planilha calcula os dias de estudo necessários para desenvolver o curso completo. E aí ele calculou 93 dias como um todo e a previsão é 16 de janeiro de 2019. Ou seja, você tem acesso a 1 ano e, portanto, vai conseguir corresponder esse período dentro da data limite, tá bom? Então, suponha que você vai entendendo o curso, vai desenvolvendo o conteúdo e aí você vai marcando aqui como é que vai desenvolvendo o curso, como é que você vai acompanhando todo o conteúdo, você vai marcando um checkbox, a planilha é totalmente interativa, logo aparece uma frase aqui em cima, onde você já iniciou a caminhada para ser um expert no setor fiscal, e essa frase ela vai alterando conforme o teu desenvolvimento de conteúdo, tá? Nós temos aqui as trilhas também, para que você possa entender de maneira aglomerada por conteúdo, onde eu tenho trilhas do Simples Nacional, trilha do Imposto de Renda CSLL, do PIS e da COFINS e do ICMS. É de fundamental importância essas trilhas, pois nós contemplamos o conteúdo de maneira muito concentrado. E aí eu quero trabalhar só a trilha do Simples Nacional, onde eu posso marcar o meu conteúdo estudado, posso desmarcar o conteúdo estudado, e assim esse conteúdo marcado, ele também vai ser contemplado e vai ser integrado diretamente lá no dashboard do status, onde você vai ter também uma integração do desenvolvimento do conteúdo, onde você vai desenvolvendo esse conteúdo e vai trabalhando isso de maneira muito tranquila, muito concentrada, tá certo? Então, as trilhas são fundamentais para o teu entendimento de maneira concentrada por assunto. Massa? Beleza? Então, corre, esse é o nosso bônus massa do Formação em Analista Fiscal, planilha inteiramente inteligente de acordo com o conteúdo estudado. E aí, gostaram do que viram? Massa! Sem sombra de dúvidas, Marcos, esse roteiro vai impactar os resultados de todos que estão fazendo parte desse curso. Sem dúvida nenhuma. A gente tentou colocar aí uma inteligência artificial numa planilha, né? Para que você tente entender de maneira segmentada e fracionar teu conteúdo, fracionar teu conhecimento, para depois juntar tudo e transformar num bolo só, num conteúdo só. Uma estruturação lógica de cada conteúdo, de cada tema, muito massa. Bom, pessoal, nós vamos ficar por aqui. Eu queria agradecer a todos vocês que nos acompanharam, desejar para vocês muito sucesso, convidá-los a se inscrever no Formação Analista Fiscal, lembrando que as inscrições estão abertas somente até o dia 20 de outubro, ou até quando nós ainda tivermos vagas, mas vai ser um prazer te ver lá e corre para fazer a tua inscrição. Valeu, pessoal, boa sorte, bons estudos e tem um segredo, foco. Se não focar, você não consegue desenvolver. Então, foco no conteúdo, foco no aprendizado para a gente poder desenvolver. É isso aí, vamos lá, bora para cima.